Então, todas essas igrejas, incluindo nós, né, eu não vou estar aqui, evidentemente, mas você vai. Então, todas as igrejas estarão se reunindo ali na Praça José Alves de Assis, é a Praça do Banco do Brasil, às 5h30 da tarde, tá? E 6 horas da tarde a marcha sai. Então tem lá, naquele cartaz que está fixado ali na porta, tem ali o trajeto que vai ser seguido, tá? Eu não me lembro de cabeça, mas ela vai terminar lá na Praça da Prefeitura, Praça Coronel Carrijo. E ali vai acontecer um culto junto com todas as igrejas. Então, por favor, não deixe de ir. É importante nós estarmos juntos, tá? Nessa programação. Então, em virtude disso, nós não teremos o culto aqui na quarta-feira, tá? Então, quarta-feira não vai ter culto aqui. O culto vai ser lá na Praça Coronel Carrijo. Lembrando que a Marcha para Jesus sai da Praça do Banco do Brasil. Praça José Alves de Assis. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Abra comigo em Atos, no capítulo 10. Antes disso, pode ir abrindo aí a sua Bíblia. Eu quero chamar aqui à frente o Mariuzan e a Rose. Esse casal abençoado, lindo, amado do Senhor Jesus. Amém? Vem cá, sobe aqui. Só vai lá pela escada. Amém? Lindo esse casal, né, irmãos? Amém? Lindo esse casal, né, irmão? Novinha, novinha. A Rosa não sou novinha. Irmãos, esse casal aqui, irmãos, tem 20 dias que nasceu. Deixa eu explicar para vocês, não é que eles se converteram há 20 dias atrás, não. Deus livrou esse casal, irmãos, de um acidente terrível na rodovia que aconteceu no domingo que o pastor Geraldo estava pregando aqui. Se os irmãos se lembrarem, os irmãos vão se lembrar que eu falei, né, do livramento que o Senhor deu à igreja, porque vocês são parte, viu, Mariuzan e Rose, vocês são parte dessa igreja. Vocês são membros dessa igreja e nós amamos muito vocês. Muito mesmo, de verdade. E eles estavam indo para Altaraguaia e o Mariuzan não estava correndo, viu, irmãos? Não estava correndo. Ele estava a 110 km por hora, graças a Deus. Estavam os dois com cinto de segurança, tá? Eu não sou agente do Detran, nem trabalho para o SMT. Mas eu quero insistir com você, em nome de Jesus, use o cinto de segurança, tá, meu irmão? Use o cinto de segurança. E numa ultrapassagem, um carro estava alcoolizado, o cara estava alcoolizado, entrou na pista, saiu de uma estrada, de uma fazendinha, entrou, o Mariuzan ia chocar de frente com ele. Para não fazer isso, ele teve que desviar rapidamente, voltar para trás do carro que ele estava, e nisso o carro derrapou, caiu numa ribanceira e eles capotaram várias vezes. E uma coisa que me marcou muito foi que a Rose disse, aliás, o Mariuzan disse que ele lembra da primeira capotada, ele apagou. E a Rose disse que lembra de umas 4, e enquanto ela estava acordada, ela gritava, Jesus, 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 tem misericórdia. E graças a Deus, eles estão bem, irmãos. Quem vê o carro, não acredita que quem estava lá dentro sobreviveu. Mas sobreviveram porque são amados do Senhor e o Senhor protegeu, em nome de Jesus. E essa é a primeira vez, irmãos, que esse casal está vindo na igreja depois do acidente. Nós temos acompanhado eles, irmãos. Tem sido algo, assim, tem sido um tempo de recuperação, um tempo de restauração. E eu quero, irmãos, aqui agradecer a Deus por ter poupado a vida desse casal, irmãos. Esse aqui é o Myron. O Mário é filho desse casal. E eles também têm mais 2 filhos, que é o Paulo de Tarso e o Ricardo, que moram em Alto Araguaia. Vamos ficar de pé agora, irmãos, em nome de Jesus, e vamos agradecer, porque esse casal está bem. E o Mariuzan fraturou a costela, uma das costelas do lado esquerdo. Né? Dói pra caramba, né, Mariuzan? Você foi cumprimentar ele, não bate ali não.
Mas, graças a Deus, irmãos, eles estão bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos para cá e nós vamos agradecer e adorar a Deus por esse livramento. Amém? E em nome de Jesus, usa o cinto de segurança. Amém? Oi? Sim. Irmãos, a Rose me lembrou de algo aqui também. Uma outra bênção dessa família. A mãe do Mariozan, Dona Marilda, num dos exames que estava fazendo, detectou um nódulo no seio. Teve um dia, eu liguei para o Mariozan estava em Costa Rica, estava indo para Campo Grande, onde mora a mãe dele. E nos exames iniciais, constatou que era um tumor maligno. Havia vestígios de que era um tumor maligno. Foi feita a cirurgia, retirou o tumor. Nós oramos, né? Me lembro muito bem de eu orando junto com o Mariozan e declarando em nome de Jesus, não vai ser nada. E o resultado chegou e não é nada. Não é nada, 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 nada. A Dona Marilda não tem nada. Aliás, ela tem tudo, né? Tem o amor de Cristo na vida dela. Não tem nada na saúde. Amém? Mais uma bênção que esse casal pediu para compartilhar. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por vermos a Rose e o Mariozan aqui na igreja novamente. Muito obrigado, Senhor. Nós agora queremos deixar bem claro que nós reconhecemos que o Senhor os protegeu naquela situação. E nós agora, Senhor Deus, queremos te agradecer, exaltar o teu nome, porque o Senhor protege aqueles que temem o teu nome. O Senhor coloca os teus anjos para acamparem ao redor daqueles que os temem e os livra. E vimos isso na vida desse casal, dessa família. Te damos graças, Senhor, pela vida do Myron, pela vida do Paulo de Tarso, pela vida do Ricardo, pela vida da Dona Marilda. Te damos graças, Senhor Deus, pelas noras do Mariozan mais da Rose, pelos netos. Em nome de Jesus te louvamos por essa casa, por essa família, por esse lar. Muito obrigado, porque o Senhor os protegeu, porque o Senhor tem planos na vida desse casal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E você agora aplaude o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 1, e eu quero meditar alguns minutos nessa palavra. Essa história é uma história muito linda que está narrada aqui. Atos capítulo 10, a história de Cornélio. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Repete assim: Cornélio e sua família eram piedosos e tementes a Deus. E você vai declarar agora isso sobre você, mesmo que nem todos da sua família sejam tementes a Deus, mas vamos falar isso agora no ato de fé. Amém? Diga assim: eu e a minha família, todos nós, somos piedosos e tementes a Deus. Está selado em nome de Jesus. Amém? E, continuando o versículo. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu:
Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja para nós uma revelação no nosso espírito, que ela não fique apenas no campo da nossa mente, que ela não fique apenas no campo do nosso intelecto, que ela não fique apenas no campo, Senhor Deus, das nossas emoções, mas que ela desça para o nosso espírito, Senhor, e ali que ela gere frutos eternos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Antes de entrarmos, irmãos, na história de Cornélio, deixa eu só explicar para você o contexto da história e do tempo que Atos narra, o contexto em que estava acontecendo ali no momento em que essa história aconteceu. O Espírito Santo havia descido, havia batizado aqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo, e eles começaram a falar em línguas, e os apóstolos, eles entenderam ali, aquela igreja entendeu, por uma palavra de Jesus, que esse poder que eles estavam recebendo do Senhor tinha um propósito, tinha um objetivo. Igreja, tudo que você recebe de Deus tem um propósito e tem um objetivo. E o propósito e o objetivo é de exclusividade do Senhor. É um propósito dele, é um objetivo dele. E para que o propósito e o objetivo dele seja cumprido, ele capacita você com dons. Quando você lê Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo ali: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele desce sobre você, quando você recebe o Espírito de Deus, e quando que você recebe o Espírito de Deus? Você recebe o Espírito de Deus quando você crê no Senhor Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele. Então, quando Ele desce em você, Ele só tem um objetivo. O objetivo é capacitar você a fazer a obra do Senhor. E Jesus continua o texto dizendo: e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então veja que o Espírito Santo vem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar dentro da igreja, nos cultão abençoado, ungido, né, nos louvores onde o pastor canta, depois do que a equipe canta 4 músicas, o pastor vai e canta mais 3. Não é isso, não é para isso, querido, mas veja o que o texto diz: e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o Evangelho começou a se espalhar rapidamente em Jerusalém. O Evangelho começou a se espalhar rapidamente na Judeia, em Samaria. E no meio daquele mover do Espírito de Deus. Que mover, pastor? O mover que leva o Evangelho para quem nunca ouviu falar dele. O mover que leva o Evangelho para as pessoas que estão perdidas, que estão longe do Senhor, e que por esse mover, entendendo a mensagem do Evangelho, ele se arrepende dos seus pecados. Ele entende que é um pecador, e entende que a vida eterna só pode ser conquistada através de Jesus, quando ele crê em Jesus. Esse é o mover. E no meio disso, irmãos, surge Cornélio. Cornélio não era judeu. É interessante você notar isso. Cornélio não era judeu. Cornélio era romano. Isso é interessante, irmãos, porque nas narrativas de Atos,
Esse é o primeiro gentio que você encontra aqui no livro de Atos, recebendo o Espírito Santo. Se você continuar a ler a história, você vai entender que Pedro vai lá na casa dele, prega o evangelho, todos são batizados com o Espírito Santo. Cornélio não era judeu, mas havia um diferencial na vida de Cornélio. A palavra de Deus diz que Cornélio, mesmo não sendo um judeu, mesmo não sendo aqueles que tinham naquele tempo conhecimento sobre a palavra, a espera do Messias, mas a palavra diz que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. O texto diz que ele e a sua casa, ele e toda a sua família, eram piedosos e tementes a Deus. Mas o cara não era judeu, não tem problema. Mas ele era temente a Deus e ele era piedoso. Agora, veja bem. Ser piedoso significa você viver uma vida dedicada a Deus. E de que maneira que você vive uma vida dedicada a Deus? Você vive uma vida dedicada a Deus quando, primeiro, vive uma vida longe do pecado, vive uma vida longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa é a primeira coisa, a primeira característica de quem é piedoso. Mas não para por aí. Segunda coisa, segunda característica de quem é piedoso. Quem é piedoso se envolve com as coisas que estão ardendo no coração de Deus. E você vê que o texto logo em seguida explica por que Cornélio era piedoso, ou que consequências essa atitude de ser piedoso de Cornélio tinha na vida dele. O texto dizia que ele dava esmolas continuamente ao povo. Olha só, ele diz assim, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Mesmo que Cornélio não conhecia, na verdade, de fato, de verdade, o Deus que estava sendo pregado, o Senhor Jesus. Agora veja o que acontece. No momento de oração, irmãos, de Cornélio, Cornélio tem uma visão. Cornélio viu um anjo, e ele viu muito claramente, o texto fala assim, que ele viu claramente numa visão o anjo, e esse anjo assustou ele ficou assustado quando viu, e ele perguntou, o que foi, meu senhor? Aí o anjo disse assim para ele, Cornélio, envia alguns homens a procurar um certo Simão, que também é conhecido como Pedro. Ele está hospedado lá em Jope, numa casa perto do mar, e o dono dessa casa, que está hospedando Simão Pedro, se chama Simão, e é conhecido como o curtidor de couro. Então era Simão, o curtidor de couro, que estava hospedando Simão Pedro, o apóstolo. Mas o anjo não explica por que Cornélio tinha que fazer aquilo. Agora, olha comigo aqui, querido, no versículo 4, Atos 10, 4. Olha o que o versículo diz. O versículo diz assim, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem o certo Simão, aquilo que eu expliquei para vocês. Reparem, irmãos, que quando o anjo, esse anjo ele veio da parte de Deus, quando o anjo chega para Cornélio, a primeira coisa que ele fala é o que a vida piedosa de Cornélio e o fato de ele viver como homem temente a Deus provocou. Tudo que você faz na sua vida, querido, vai provocar algo. A maneira como você escolhe viver, as suas decisões diárias, o seu comportamento vai provocar algo. Vai gerar algo. Então eu posso dizer que a maneira como você tem vivido, as escolhas que você tem feito, aquilo que você tem feito, querido, com o que você tem ouvido, com aquilo que você tem recebido do Senhor, vai provocar algo. Vai gerar algo. E em nome de Jesus eu quero declarar que será algo que será acumulado como um tesouro na sua vida. Mas isso vai depender das suas escolhas.
Isso vai depender das suas decisões. A decisão de Cornélio de viver como um homem temente a Deus, a decisão de Cornélio de dar esmolas ao povo, de orar continuamente, gerou algo no reino do Espírito para ele. E essa foi a primeira coisa que o anjo disse a ele. O anjo disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram como um memorial eterno diante de Deus. Cornélio não conhecia o Senhor, mas ele, irmãos, vivia uma vida que agradava ao Senhor, e isso, querido, criou para ele um memorial eterno diante de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Uma das muitas perguntas que eu quero fazer para você essa noite é, querido, a maneira como você tem vivido, a maneira como você tem encarado a igreja, a maneira como você, a resposta que você tem dado ao ensino que tem sido ministrado aqui, semana após semana, as suas decisões em prol desse ensino, as suas decisões, o seu comportamento lá fora, em prol de tudo aquilo que tem sido ensinado, de tudo aquilo que tem sido revelado para você, eu quero perguntar para você, o que tem gerado na sua vida? E o que tem gerado diante de Deus? Será que o seu comportamento, será que a sua atitude, será que aquilo que você tem feito durante o dia, as suas decisões, as suas escolhas, será que isso tem gerado, tem criado um memorial eterno diante de Deus em sua homenagem? Olha, irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque quando você entende que há um caminho a seguir, quando você entende que há uma maneira que Deus quer que você viva daquele jeito, daquela maneira, quando você entende isso, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Muita coisa começa a ser construída no céu como memorial para você diante de Deus. E a pergunta é: o que você tem construído? O que você tem construído? Porque seja lá o que for que você tiver construído, não poderá ser destruído, porque esse memorial é eterno. Ele é eterno. Aquilo que você construiu ou deixou de construir, querido, é um memorial eterno, jamais será apagado. E o texto diz então que Cornélio envia os homens a Jope para procurar Pedro. A história aqui, irmãos, é muito linda. Porque Cornélio só entende o porquê de o anjo ter pedido a ele para mandar buscar Pedro, o apóstolo, quando Pedro chega na casa dele. A palavra aqui diz, irmãos, que, resumindo, Pedro estava orando no terraço lá em Jope. E aí o Espírito Santo fala com ele. Depois de uma visão que ele tem, não vamos entrar no mérito dessa visão agora, mas é algo extraordinário. Em casa você pode ler o texto. Mas o Espírito Santo fala assim para ele: olha, tem 2 homens aí, procurando você. E você deve ir com esses homens, para onde eles querem levar você. Quando o Espírito Santo termina de falar, Pedro é chamado: olha, tem 2 homens aí fora querendo ver você. Ele vai lá, os homens falam: olha, nós somos lá da parte de Cornélio. Cornélio pediu para que você fosse lá na casa dele. E Pedro, sem entender muita coisa, hospeda aqueles homens. No outro dia cedo, eles vão. Chega lá na casa de Cornélio. Cornélio estava lá, reunido com alguns amigos íntimos, com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, com os seus familiares. E Pedro entra. Quando Pedro entra, Cornélio explica tudo o que aconteceu para ele. Olha, eu tive uma visão, um anjo me mandou mandar 2 homens para buscar você. E então quando Pedro entendeu o que aconteceu, a palavra diz que ele começou a pregar o evangelho para Cornélio. E enquanto Pedro pregava o evangelho, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio, desceu e batizou todos os que estavam naquela casa. Foi um mover tremendo de Deus
ali. Cornélio recebeu o Evangelho e ele entendeu que a vida eterna era só através de Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo que foi um selo de Deus de aprovação, foi uma demonstração da parte de Deus na vida de Cornélio, de que Deus cuida de todos os detalhes da vida daqueles que temem ao Senhor e vivem uma vida piedosa. Olha, irmãos, que coisa extraordinária. Cornélio se torna um crente no Senhor Jesus. Cornélio agora se torna um homem não apenas temente a Deus, mas com seu coração tomado pelo amor de Deus em Jesus Cristo. Ele agora era um crente no Senhor Jesus. Agora, irmãos, veja algumas considerações que nós precisamos fazer. E a primeira delas é: o que é que atrai os olhos do Senhor para a sua vida? Eu quero dizer para você, irmãos, que apesar de nós termos vários momentos abençoados de louvor, eu quero dizer para você, irmãos, que apesar de nós termos vários momentos abençoados de oração, mas eu quero dizer para você que o momento em que Deus mais vai olhar para você e voltar o coração dele para você, não é quando você está reunido como igreja para adorar a Deus, mas é com as suas escolhas e as decisões que você faz lá fora. É ali que você vai atrair o olhar de Deus para você. Agora, quantos concordam que agora no louvor nós atraímos o olhar do Senhor para nós? E Ele estava aqui. Quantos concordam com isso? Nós atraímos. Agora eu digo para você, o que será então, se quando nós sairmos dessa porta para fora, nós começarmos a viver de uma maneira que de fato agrade o Senhor? Então o olhar de Deus vai vir com tudo para cima de nós, e nós vamos atrair o Senhor para as nossas vidas. Cornélio atraiu o Senhor para a vida dele por causa de duas decisões, aliás, por causa de uma decisão que ele tomou, e que teve como consequência dessa decisão duas atitudes. Primeiro, uma vida dedicada à oração. O texto diz que ele orava continuamente a Deus. Ele orava continuamente a Deus. Orava continuamente a Deus. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser mudar situações na sua vida, se você quer ver situações dentro da sua casa mudadas, se você quer ver situações dentro da sua igreja sendo mudadas, se você quer ver uma mudança na sua vida, então pare e comece a investir o seu tempo em oração. Nós precisamos parar, irmãos. É impressionante como nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para uma vida de oração. Quando o pastor Geraldo estava pregando aqui, há 3 ou 4 domingos atrás, ele leu aquele texto sobre Jesus, quando visitava a casa, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Maria ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensino, e Marta preocupada, com muitos afazeres, até que ela passava na sala ali, tendo que fazer o café, tendo que fazer o bolo, porque o mestre estava lá e ela queria honrar o mestre, e ela ajeitava uma coisa, ajeitava outra, e Maria ali nos pés de Jesus. E sabe, você pode imaginar, e Maria ia e voltava atarefada, Marta ia e voltava atarefada, e Maria ali sentada aos pés de Jesus, e tem um momento que ela não aguentou. Ela falou: mestre, tem compaixão de mim, tem misericórdia, pelo amor de Deus, manda Maria me ajudar, eu estou muito atarefada. O senhor não se importa de eu estar aqui preparando um tanto de coisa e ela aí, sentada, de boa, na folga? Jesus olha para Marta, irmãos, com muito amor, e diz assim: Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Porém, Marta, eu lhe digo,
uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Nós, me incluo nisso. Me incluo nesse grupo a que eu vou me referir agora. Nós temos e estamos nos preocupando e temos nos preocupado com muitas coisas. Mas através dessa palavra, irmãos, e da história de Cornélio, que se dedicava continuamente na oração, o Espírito Santo quer nos dizer: uma coisa, porém, é necessária. Só tem uma coisa, meu irmão, que é necessária na nossa vida. Pastor, é necessário eu dar o duro, é necessário trabalhar. Sim, é necessário. Pastor, é necessário eu ganhar o sustento, é necessário eu pensar na faculdade. Como que eu vou viver sem uma faculdade? Pastor, é necessário eu levantar cedo e batalhar. Querido, eu sei que é necessário. Só que Jesus está dizendo para nós: vocês estão preocupados com muitas coisas. Eu, porém, vos digo, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada. Querido, acontece que nós que estamos preocupados com muitas coisas, não estou dizendo que são desnecessárias, mas nós que estamos, irmãos, preocupados com muitas coisas, nós estamos desprezando a melhor parte. Nós estamos desprezando a melhor parte. Quantos estão entendendo? Nós estamos desprezando, jogando fora aquilo que realmente seria necessário. Querido, de todas as coisas que nós temos feito, no que diz respeito ao trabalho, à vida secular, não é que são desnecessárias, mas eu quero dizer que de todas essas coisas tem uma coisa que é a mais importante de todas e que realmente é necessário. É estar aos pés do Senhor Jesus e gastar tempo com Ele. É ter uma vida de oração. É ter uma vida onde você continuamente ora a Deus. Nós não estamos pregando aqui que agora todo mundo que for cristão, todo mundo que tiver Jesus, vai sair do seu emprego, vai sair da sua faculdade, vai largar tudo, deixar de cuidar da casa, dos filhos, e agora eu vou ficar horas e horas diante do Senhor, porque o pastor tem pregado que só uma coisa é necessária e é estar aos pés de Jesus. Não, eu quero te dizer que nós precisamos aprender a ter uma vida contínua de oração. Nós precisamos ter uma vida onde nós oramos continuamente. Irmãos, nós precisamos parar. Nós precisamos parar, irmãos. É tarefa demais. É trabalho demais. É coisa demais que a gente inventa, irmão. Inventa. Quantos concordam comigo que a gente inventa coisa demais? Inventa, irmãos, nós inventamos coisas demais. E nós estamos esquecendo e desprezando a melhor parte. Jesus falou que uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Senhor, mas a vida é feita de tantas coisas. Querido, olha aqui, uma coisa só é necessária. É você escolher a melhor parte. É ir para os pés de Jesus. E as outras coisas, agora vamos nos lembrar de outro ensino de Jesus. Onde ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a dedicar a sua vida à oração, quando você começa de fato a ter uma vida onde você, assim como Cornélio, continuamente você ora a Deus, o próprio Senhor vai começar a colocar na sua vida aquilo que de fato é necessário. E aí você vai ver o tanto de coisa que você fazia que não era necessária. Não tinha nenhuma necessidade. E quanto tempo
tempo, irmãos, nós temos perdido. Aí, irmãos, vêm as lutas, vêm as tribulações, vêm os momentos difíceis que todos nós passamos. E quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem o momento difícil, nos pega despreparados. Como assim, pastor, despreparado? Quem é que vai estar preparado para a tribulação? Todo aquele que continuamente ora ao Senhor, ele vai encarar os momentos difíceis de uma maneira muito diferente, com muito mais força, com muito mais firmeza, tendo as suas emoções guardadas, preservadas pelo Senhor. Por quê? Porque a oração, irmãos, ela nos fortalece. Eu estava, irmãos, lembrando de uma situação onde, querido, eu acho que poucas vezes na vida eu vi tanto benefício da oração. Em 2012, quando nós fomos para a Índia, por causa da imaturidade, por causa da inexperiência, nós marcamos um período muito longo de viagem. 34 dias, foi eu e o pastor Edinaldo, ficamos 22 dias na Índia, e depois nós ficamos mais 14 dias no Nepal, se não me engano. Eu sei que somando tempo de ida, tempo de volta, 34 dias. Agora eu, irmãos, que nunca tinha ficado longe da minha esposa tanto tempo, eu que nunca tinha ficado longe de casa tanto tempo, imagina, irmãos, como foi difícil. Irmão, foi difícil demais da conta, irmãos, eu chorei. Não vou negar para vocês, não. Eu chorei, irmãos. Pensa um gurilão desse tamanho aqui, 2 metros de altura, chorando. O que foi? Eu quero a minha casa. Aí nós chegamos no Nepal, o pastor Vinícius falou: cara, vocês já estão há 22 dias longe de casa? É, pastor, não tem misericórdia. E o pastor Vinícius tinha marcado, irmãos, um seminário de pastores no Nepal para nós, lá em Katmandu. Eu e o Edinaldo iríamos ministrar no seminário. Da onde vieram os pastores? Irmãos, os pastores vieram das montanhas. Teve gente que viajou 3 dias para estar no seminário de pastores. Aí o Vinícius falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na empresa aérea, na companhia aérea, e vamos tentar antecipar a passagem de vocês, né? E aí vocês vão mais cedo para casa. Aí nós vamos fazer só o seguinte, nós tínhamos marcado uma viagem para um vilarejo lá nas montanhas do Nepal também. Aí nós vamos fazer o seguinte, vocês só ministram no seminário, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia vocês vão embora. Irmãos, isso ia diminuir pelo menos 10 dias da nossa viagem. Para quem estava longe de casa há tanto tempo, eu falei, meu Deus, eu ganhei na loteria. E lá fomos nós, irmãos, para a empresa. Só, irmãos, que viagem missionária é o seguinte, você compra a passagem mais barata que tem. E a passagem mais barata que tem não dá direito à remarcação. Não dá direito à remarcação. Mas por que não dá direito à remarcação? Tem que remarcar. Porque essa passagem é da promoção, missionário. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, ficamos 2 horas na fila. Quando a atendente me atendeu, em inglês, irmãos, e eu já estava tão estressado e cansado, que meu inglês travou, eu não falava mais nada. Eu não falava nem the books on the table, nada. Irmãos, eu falei aqui, muito tempo, volta para cá. Aqui, ela, what? I don't understand. Aqui, é muito tempo. Eu quero ir embora antes, eu quero pegar o avião para minha casa. Brasil! Aí ela me entendeu. Aí ela foi lá, mexeu no computador, e eu, yes, vai dar certo. Aí ela voltou. E ela falou assim para mim, Senhor, eu sinto muito, mas não tem como anteciparmos a sua passagem. Sua passagem é de uma promoção, não te dá direito a remarcar. Você pode usá-la, mas tem que viajar no dia que foi marcado. Irmãos do céu, o céu desabou na minha cabeça. Eu saí, irmão, chorando. E aí o pastor Vinícius começou a fazer piadinha. Ei, pastor, só mais 15 dias. E eu falei, cala a boca. Irmãos, eu estava num estado emocional tão complicado,
E de repente, irmãos, eu comecei a sentir assim, eu já tinha sentido isso quando estava lá na Índia. Mas eu comecei, irmãos, a sentir assim, um peso terrível no coração, um peso, meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou resistir, eu não vou aguentar, Senhor. Eu ligava para a Márcia, ela chorava de cá, eu chorava de lá, era 1 hora de Skype, oh meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, eu cheguei perto de dar um piripaque, eu cheguei perto de dar trabalho. Aí, irmãos, eu falei assim, vou para a palavra e vou para a oração. Aí, irmãos, eu abri no Salmo 91, sem misticismo nenhum, mas eu comecei a declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 caiam do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Aí eu peguei o iPhone, coloquei uma música e comecei a adorar. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. E comecei a gastar tempo de oração. Irmãos, eu ia gastando tempo de oração. Irmãos, era impressionante como a minha alma era aliviada. Como era aliviada. Querido, como a oração, ela tem a capacidade de tirar o peso que está nas emoções, de tirar, sabe, o peso que está, os medos, sabe, as incertezas, as dores. Irmãos, é impressionante. É por isso que nós pregamos, irmãos, quem tem uma vida contínua de oração vai enfrentar os momentos difíceis de uma maneira muito diferente. Ele vai ter muito mais força, ele vai ter muito mais confiança, mesmo que sofra, mas ele vai ter muito mais firmeza no Senhor. Isso é o que uma vida contínua de oração vai fazer conosco, irmãos. E aí, irmãos, eu peguei o jeito do negócio. Eu falei assim, eu quero saber do quê? Eu vou para a palavra e vou para a oração. E aí a gente viajava, irmãos, sabe, para percorrer 200 quilômetros, era 5 horas de viagem, um perigo danado a estrada, irmãos, e eu ali meditando na palavra, orando em línguas, e orando, e declarando o Senhor, e com fonia no ouvido. Irmãos, aquilo mudou o meu tempo lá na Índia, naqueles dias. Aquilo mudou, irmão. Toda luta que você tem enfrentado na sua vida, se você decidir ir para os pés de Jesus, que significa uma vida contínua de oração, meditação na palavra, às vezes, querido, você vai dizer assim para mim, pastor, a situação mudou. E eu vou dizer assim para você, não, querido, não mudou, continuou do mesmo jeito. O que mudou foi dentro de você. E quando muda dentro de você, lá fora vai mudar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu prometi para o Gesiel hoje que eu ia pregar 20 minutos só. Eu acho que eu quebrei a promessa. Pode? O José Antônio, irmãos, ele... Pode se sentar, vamos fazer isso agora. O José Antônio quer dar um testemunho de 5 minutos sobre uma decisão que ele tomou de investir em tempo de oração. Então pode ir em frente. Irmãos, é o seguinte, o poder da oração é tão grande que o ano passado, em dezembro, o pastor Estano lançou, para o mês de dezembro, que a gente fizesse uma campanha de oração aqui, né? E eu e a Magda tomamos uma decisão, pela família no caso, nós tomamos uma decisão de dar sequência, não parar em dezembro. Nós estamos fazendo isso até hoje. Algum dia a gente falta, mas normalmente a gente vem para cá, porque se ficar em casa não faz. Mas nós viemos para cá, a gente vem para cá e está dando certo. E eu tenho orado para minha família e alguns amigos, em torno de 50 pessoas. E quando foi essa semana, a minha mãe, conversando com a minha mãe, ela falou assim, quase todos são católicos. Falou assim, suas orações estão dando resultado. Eu falei, o que foi? O irmão que eu tenho, bastante incrédulo, sabe? Era. E, inclusive, nós fomos, de 6 meses, eu vou em João Pinheiro, Minas. Eu levei um CD
DVD do pastor Heber e comecei a passar. Ele virou e falou assim, eu quero ver quem vai pagar minha conta de água e de luz, se é o pastor. E saiu de perto e eu continuei vendo lá, depois minha mãe foi deitar e nós ficamos vendo ali. Aí o que ele fez? A minha mãe falou assim, o seu irmão está indo para a igreja e é católico, mas tudo bem por enquanto, né? E eu falei assim, que bênção então. Quando foi ontem, eu conversando com ele, ele falou que não só está indo, como está dizimando também. Eu falei assim, Deus, resultado de oração. Aí o que nós temos que fazer? Parar? Não, continuar, porque realmente não é fácil. Mas eu tenho mais 49 a 50 pessoas que estão nesse projeto e que Deus vai abençoar. Se eu parar de tremer, né? E aí o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Ir para a presença de Deus, porque se eu ficar em casa eu não consigo. Mas quando vem para cá, 50 minutos, 1 hora, Deus está fazendo. Né? Glória a Deus. Amém. Eu quero desafiar você. Venha para a igreja orar. Escolhe um horário. Chave não é problema, irmão. Isso aqui tudo é de vocês, Tudo isso aqui é da igreja. Pastor, você pode me dar a chave da igreja? Claro, eu dou a chave da igreja para você. Você vem para cá. Vamos, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero um dia, irmãos, ver aqui que nós temos oração 24 horas por dia aqui na igreja. Mas algo que o Espírito Santo fez. Pastor, eu vou orar lá 3 horas da manhã. Pode? Pode, irmão, vai lá. Pastor, eu vou orar às 4. Pode? Pode, vai lá, querido. Pastor, eu vou orar às 6 horas da tarde. Pode? Pode, vai lá. Vem para a igreja orar. Amém, querido? Está aí o desafio para você. Vem para a igreja orar. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé então. Em nome de Jesus, eu quero adorar o Senhor mais uma vez. Vamos cantar aquela canção, Joás? Deus que é todo poderoso. Como é que é? Tá. Dá o tom aí. Deus que é todo poderoso, que enviou o seu Espírito, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, Deus que é todo poderoso. Deus que é todo poderoso, que enviou o teu Espírito, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus, enche com o teu poder, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus, enche com o seu poder, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Deus que é todo poderoso. Deus que é todo poderoso, que enviou o seu Espírito, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Deus que é todo poderoso, que enviou o seu Espírito, eu te exalto. Aleluia.
teu poder, eu te exalto. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero orar agora, eu quero fazer junto com você e pedir a Jesus que está aqui, irmãos, nesse momento, para que traga um mover de oração na nossa igreja. Queria te pedir uma coisa: se você não concorda com isso, por favor, não ore. Se você concorda, ore junto comigo. Eu vou orar, você repete, para facilitar. Se você não quiser orar, não tem problema. Eu só peço para que, se você não concorda, por favor, não ore, para você não ser hipócrita. Mas se você quer, assim como eu, ver um mover de oração na nossa igreja, nas nossas vidas, na nossa casa, repete essa oração comigo aqui agora, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, você que vai orar. Ó Deus, em nome de Jesus, bem forte, todo mundo bem alto, bem forte, aqueles que querem mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, traga sobre essa igreja, a minha igreja, a igreja da qual sou membro, um mover de oração, que possamos ter inúmeras pessoas orando aqui o tempo todo. E eu te peço, ó Deus, me inclua nessa lista, porque eu quero fazer parte desse mover de oração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a pastora Ana Carolina, pastora Calu, pede uma reunião com todos os jovens que fazem parte da rede de jovens, tá? Então fica aqui rapidão, ela quer uma reunião com vocês. Eu vou falar o nome, se eu errar aqui, me perdoe, tá? Elienay, é isso? Elienay? Tá ali, o querido ali, ó, está nos visitando. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Tem mais aqui, Gilcemar. Está ali o Gilcemar. Deus abençoe, é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tá, tem o seu Edilberto, pai da Suede ali. Seu Edilberto, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe muito.